Aldada, ouviu de viva voz o Ministro Diamantino Azevedo no Parlamento. Qual é o seu comentário sobre o que o novo Executivo encontrou, o que é que está a fazer e as mudanças que estão a ser operadas na Sonangol? Amílcar Xavier, eu tenho dificuldades de utilizar termos como novo executivo, antigo executivo. Eu, francamente, porque quem manda neste país tem sido as mesmas pessoas. Mas é um novo executivo. Desculpe só, eu devo dizer o seguinte. Quando nós olhamos para países como, por exemplo, Portugal, que ora esteve o PS no poder, depois esteve o PSD, ou países como Cabo Verde, esteve o PAICV, depois esteve o MPD, etc. Há essa possibilidade depois de fazer essas comparações que a governação do partido X ou do grupo político X é diferente do grupo político Y. Amílcar Xavier, eu vivo num país, eu conheço este país desde a independência. Um país onde eu já ouvi de tudo. Aqui, este país, já ouvi discursos públicos, não é, a dizer que o presidente José Eduardo dos Santos era o melhor, que não havia mais nenhum outro que pudesse governar este país. Que era o melhor, que tomara a Deus que tivesse, acho que Deus é que mandou o presidente Eduardo dos Santos, que tomara a Deus que, quer dizer, os angolanos teriam tido sorte se tivéssemos 3, 4 José Eduardo dos Santos, que eram os melhores. E depois, a partir de determinada altura, a partir de 2017, quando vem um novo presidente, neste caso o presidente João Lourenço, um novo executivo, o José Eduardo dos Santos passou de bom para mal da fita. Portanto, passou literalmente para vilão. Agora já não presta. Agora porque a área petrolífera era isso, encontramos isso. Antigamente, com o presidente José Eduardo dos Santos, a coisa toda ia bem. A governação, nunca vi ninguém vir dizer, tirando a oposição, obviamente, e a sociedade que fazia críticas, nunca vi ninguém, mesmo no seio do MPLA, com todas as pessoas que agora surgem com muita coragem para dizer que vamos corrigir o que está mal e fazemos isso e criticamos isso, ninguém dizia o que quer que fosse. Toda a gente dizia que era a melhor governação possível. Havia a melhor gestão possível. Mas depois chegou o presidente João Lourenço, já não havia dinheiro, os cofres estavam vazios, etc, etc. Portanto, hoje estamos a falar, e isso de facto deixa-me perplexo. Nós continuamos a ter a área petrolífera, sobretudo a Sonangol. Eu devo recordar que o grupo parlamentar do meu partido já tinha pedido, no que toca a Sonangol, uma CPI, que era para podermos saber o que é que se passa de facto na Sonangol. Vimos que era possível que o grupo parlamentar do MPLA chamasse a direção da Sonangol para questionar, mas os outros não podiam chamar. Era justamente para nós sabermos o que é que se passava, porque isso tudo que depois ouvimos do ministro que tem um pé num executivo, outro pé noutro executivo, e diz que aquilo não prestava, isso agora é que está bom. O indivíduo depois não sabe, quer dizer, são eles a falarem da mesma coisa. Portanto, isso é uma coisa que eu devo confessar muito honestamente que eu não percebo. Durante muito tempo nós fomos dizendo, é preciso olharmos para o petróleo, porque o petróleo é que traz os recursos imediatos, não é? Olhar para o petróleo e podemos partir para a diversificação. Quem fala de diversificação está a falar do investimento. O investimento requer recursos. E era preciso pegar nesses recursos que vinham do petróleo para alavancar outros setores da economia, tal como falávamos há alguns dias relativamente à agricultura e outras áreas. Mas isso não foi feito e agora estamos aqui. E são as mesmas pessoas. É a mesma Sonangol, tiram uma pessoa daqui, põem um bocadinho ali, etc. Portanto, fomos andando com isso assim e eu, francamente, dá vontade de rir quando vejo alguém a criticar o Executivo, e o Executivo foram sempre os mesmos que nós conhecemos até agora. Norberto Garcia, o setor hospitalário mudou não com a chegada de João Lourenço ao poder? Uma abordagem prévia, só para dizer aqui duas coisinhas ao meu querido amigo Raul Danda, que gosta também de ser intitulado
primeiro-ministro do governo Sombra. Não é gosto de ser, eu não gosto de ser intitulado. Eu sou o primeiro-ministro do governo Sombra. Eu não lhe E interrompi. eu já disse da outra vez, não venha fazer aqui a sua ação psicológica, porque foi você, meu caro amigo, que se fartou de dizer aos órgãos de comunicação social que o presidente Eduardo Santos era insubstituível, que era o melhor, que Deus devia ter trazido para este país 2 ou 3, porque senão... Não consegue ser democrata. Deixa-me falar. Não posso conseguir ser democrata, porque eu, o Nita, é que vim trazer, ensinar a você, MPLA, a ser democrata. Portanto, não pode querer, não pode querer que isso se faça de outra forma. Eu sei que tem muita dificuldade de ser democrata. Norberto Garcia. E percebe-se claramente aqui que é difícil fazer esse exercício para si. E como é difícil fazer esse exercício para si, isso está demonstrado publicamente, aliás, é sobre o setor dos petróleo mudou com a chegada ao poder do presidente João Lourenço. Quando se tem capacidade de corrigir uma coisa que está mal, faz todo sentido, até humilde. É 38 anos? É humildade. E ainda bem que, quando fez a abordagem, você próprio disse que um novo presidente, sim, é uma nova equipa. É uma nova equipa. Portanto, nós não estamos aqui a querer, e não me vai ver, a fugir com o rabo à seringa. Eu assumo as coisas que faço. Assumo as coisas que faço, como faço e onde faço. E em cada contexto político nacional, eu saberei caminhar com humildade e honestidade. É uma coisa que me caracteriza, que nos caracteriza. Daí, quando se tem capacidade de saber dizer vamos corrigir o que está mal, faz todo o sentido que politicamente essa questão se coloca. De tal ordem que o senhor Ministro dos Petróleos vem dizer claramente aquilo que ela encontrou. Ela encontrou essas dificuldades no setor. E tendo encontrado essas dificuldades no setor, ter coragem política de vir corrigir uma situação que ele percebeu e pelo diagnóstico feito está incorreta, é melhor corrigir. É esta humildade que faz sentido para quem governa. Portanto, essas medidas fazem todo sentido. Essas medidas vêm trazer uma solução nova para um setor que é fundamental para a economia nacional. Nós precisamos de diversificar a nossa economia e a nossa economia vai ser diversificada em função de toda uma gama de rendimentos que nós vamos ter do setor dos petróleos, que é fundamental. Agora, é evidente que estamos em presença de um momento em que o setor petrolífero está a viver uma crise internacional muito grande. E esta crise internacional que está a ser vivida implica que nós repensemos o nosso modus operandi em termos económicos, que olhemos para a atividade económica produtiva nacional como um elemento essencial para diversificar, para avançar, olhando para aquilo que são as possibilidades internas que nós temos. Portanto, o petróleo é fundamental para a nossa economia, mas neste momento temos que repensar a nossa forma económica no país. E repensar a nossa forma económica no país é o quê? É olharmos para as nossas capacidades produtivas nacionais, olharmos para a nossa possibilidade de desenvolver a agricultura, desenvolver a agroindústria, e temos essas possibilidades todas de o fazer. Fazendo como? Criando cada vez mais, e é isto que é fundamental para quem governa. Estão aí as possibilidades do acesso ao crédito, que ainda há bocado me referi. Estão as possibilidades humanas, que somos nós angolanos que devemos ter esta capacidade de produzir. E está a possibilidade do Estado, como uma entidade de bem, que deve certamente trazer soluções para que nós possamos trazer os melhores resultados económicos para o nosso país. O quadro que o Ministro apresentou sobre o que encontrou na Sonangol. O quadro que o Ministro apresentou é o quadro realista e, em relação a esta matéria, nós temos que ter capacidade e humildade de reconhecer que não está um quadro adequado e, humildemente, vamos corrigir. Eu aprendi com uma tia minha mais velha que dizia: quem fala a verdade não merece castigo. E é esta capacidade que nós devemos ter. Nós não temos vergonha nenhuma, porque temos responsabilidade de Estado, de dizer aquilo que efetivamente está mal. Não acha vergonhoso a Sonangol ter apenas 2% da produção total de petróleo? O que eu acho, efetivamente, é que é uma situação má e nós temos que corrigi-la imediatamente. E como o Ministro disse bem, é preciso chegar a índices de produção muito maiores, nós temos que ter esta capacidade. E o exercício continua. O que é que se passou no Namibe no dia 8 de fevereiro? No dia 8 de janeiro? Como sabe, houve um workshop levado a cabo na província do Namibe, em sede do qual, e sobre essa matéria o Ministro também referiu-se lá no Parlamento, em sede do qual o Governador da província trouxe a discussão pública sobre a possibilidade de se desenvolver essa atividade também lá na província do Namibe, que é uma possibilidade
que efetivamente faz todo o sentido. Porque é uma fase de pesquisa, é uma fase que nós vamos começar a tratar de perceber, porque a pesquisa pode levar 5, 10 anos, pode levar muito mais tempo. E se vai levar muito mais tempo, é agora que nós temos que tratar desse processo, para que amanhã possamos efetivamente encontrar as soluções mais imediatas. E não olhar só para o petróleo como uma solução. O petróleo é uma parte da solução, mas o mais importante é que nós tenhamos essa capacidade de trazer soluções importantes. É evidente que isto passa por estudos de impacto, estudo de impacto ambiental, é necessário ouvir as pessoas, é necessário trazer soluções para que as pessoas possam efetivamente concordar, as pessoas locais, contar com conteúdo local, com o capital humano devidamente formatado para que este processo seja levado avante. Portanto, as outras soluções, como uma pergunta me faz, que eu não fujo pergunta nenhuma, diretamente eu respondo-as, a outra solução é a atividade produtiva nacional. Primeiro, a agricultura, e sempre dissemos que ela é a base. E a indústria tem que ser um fator verdadeiramente decisivo para que nós possamos desenvolver a nossa atividade. E temos condições criadas para esse efeito, quer na base daquilo que nós demonstramos aqui agora, e a possibilidade de cada um de nós, angolano, poder efetivamente encontrar soluções produtivas nacionais. Nós podemos desenvolver projetos. E é muito fácil olhar para o microclima que Angola tem. Temos um microclima extraordinário, quer na parte norte, quer na parte sul, essencialmente na parte norte, onde é possível desenvolver atividade agrícola em muitos terrenos sem sequer haver correção de solos. Temos a possibilidade de 3 em 3 meses fazer uma produção intensiva de milho, fazer uma produção intensiva de cereais, por exemplo, não vale a pena citar nome a nome, de cereais, na pecuária, quer na parte centro do país, quer na parte sul do país. Precisamos é de capital humano, pessoas que, na base da organização em cooperativas e numa perspectiva de empresas com distribuição logística organizada, produzirmos para trazer para o mercado. Isto é possível, estamos a fazer e estão aí as condições claramente demonstradas. Obrigado, Rolanda. No Parlamento, a oposição, incluindo a UNITA... Eu gostaria só que me desse só um minutinho para dizer o seguinte. Amílcar Xavier, eu desde que conheço este país, que ouço esta história da agricultura é a base, a indústria é o fator decisivo por aí fora. Mas o grande problema é que, e também tenho estado a ouvir muito que é caminhando que se faz caminho. Mas, por amor de Deus, temos de começar a caminhar. É a divisa de Norberto. Temos de começar. Eu já ouvi isso muitas vezes, até agora ouvi isso ontem no Parlamento também, alguém a dizer, agora não sei se isso é coisa do seu diretor, não sei. Mas é assim, é preciso que nós passemos da teoria à prática. Porque é isto que de facto interessa. Nós olhamos, por exemplo, para Sonangol. É verdade que hoje, quando ouvimos o Sr. Ministro falar, não é, do setor, nós só estamos a ouvir de fora. E eu estou a dizer ouvir de fora. Porque, não, mas a oposição, incluindo a UNITA, fez perguntas ao Ministro. Qual é a alternativa da UNITA? Porque assim, deixa-me dizer o seguinte. Nós não tivemos um modelo, nós tivemos um modelo em que apresentamos preocupações, o Sr. Ministro deu respostas, o Presidente da Assembleia Nacional fechou a sessão. Nós ainda não temos no país, Amílcar Xavier, um modelo em que nós fazemos perguntas aos ministros, os ministros respondem e nós podemos voltar à carga por alguma insuficiência nas respostas. Não temos isso. Mas deixa-me dizer-lhe o seguinte. Na minha terra disse o Nuchikndungu Chimpanzé, o Nuchiniviandi Chimpanzé. Ou seja, quem toca o batuque é o chimpanzé, quem dança também é o chimpanzé. Depois, quem é que tira alguma ilação daqui e dali? Não, porque sempre tem sido sempre, Amílcar Xavier, neste país tem sido sempre. Estamos a ouvir falar, tudo que ouvimos é de ouvir falar. Deixam-nos, por exemplo, nós também. É quando chega uma altura de dificuldade, Amílcar Xavier, nós todos temos que ser solidários. Mas quando chega a altura de que quem quer mandar, quem tem que controlar as finanças, os dinheiros do país, etc, etc, só ficam uns, os outros são os outros. E, enquanto isso acontecer, você não pode pedir responsabilidade coletiva aos outros. Repare, por exemplo, nós temos a Sonangol e diz que a Sonangol devia olhar para o seu core business, etc, etc. Muito bem. Mas a Sonangol, quando é que vai deixar de ir para a banca, deixar de ir para as telecomunicações, etc, etc. Portanto, isso são coisas que temos que mudar. Também tem direito a tempo e aqui E também, deixa-me dizer o seguinte, eu olho com muita preocupação para o país que nós temos em relação às lideranças. Por causa do seguinte, eu retomo aquilo que disse relativamente ao engenheiro José Eduardo dos Santos. As mesmas pessoas que o endeusaram até dizer basta,
não é? São as mesmas pessoas que o crucificam e estão a dizer que o presidente João Lourenço é o máximo titular do Poder Executivo, o chefe, etc, etc. Amílcar Xavier, eu quero garantir-lhe aqui, Deus nos dê vida e saúde, aqui, nesta TV Zimbo, se o presidente João Lourenço deixa de ser presidente do MPLA e vem um José ou uma Mariana qualquer, você vai ouvir a mesma história relativamente ao que estamos a ouvir do presidente preciso Eduardo esclarecer Santos. aqui algumas coisinhas muito pontuais. fechar mesmo Primeiro, este tema, eu não para fechar estou este aqui tema. como diretor, eu sou membro do Comitê Central do MPLA e é nessa condição que aqui estou. Eu não sou diretor. Isso tem que ficar muito claro. Então, também estamos a não me chamar interrompa, de- não me estamos a chamar interrompa, de não me governo. interrompa, Interrompo, sim. não me interrompa, não me Está-me a interrompa, dizer- não tem autoridade moral para me interromper. Está-me a dizer... Não, não, não. Essa é a não. primeira Eu tenho- questão. A segunda eu tenho questão que eu autoridade quero moral. esclarecer, a segunda questão que eu quero esclarecer, eu não estou Caro aqui como diretor, diretor. Eu estou aqui tenho como membro do autoridade Presidente do moral MPLA. para dizer isso. Segunda questão é Por essa. amor de A Deus, UNITA tem um não problema vá por esta sério. via, Há um problema que sério. a única vez que Há um houve problema problemas foi sério. por questões Há um políticas problema apenas. sério. Há um problema sério Atenção. que a UNITA precisa de resolver. A UNITA nunca trouxe nenhum programa de governação alternativo fundamentado, atendível e convincente. Mentira. Não sabe apresentar programas. Mentira. Não consegue apresentar soluções e não vale a pena estar aqui a dizer que alguma vez trouxe alguma solução. Não traz. Ainda ontem ouvi o live do Presidente da UNITA e eu não vi nenhum programa alternativo à Mas com governação. certeza Portanto, é preciso ter se uma visão, pessoa, se uma é preciso ter pessoa, olhos para ver, deixe-me é preciso falar, ter porque é que você óculos. me interrompe? Não O quero que seu- as pessoas o lá em seu casa diretor não da quero ação que as pessoas, psicológica. O seu eu sei que a diretor sua da ação estratégia hoje, psicológica. eu sei que a sua estratégia Você hoje, está-me a chamar a que sua está a dizer estratégia que eu me hoje, sinto Vamos fechar a este sua tema. estratégia Então, hoje o senhor é diretor má. da ação Não se enerve, psicológica. tenha calma, não Eu- se eu enerve, não não me está enervo, sempre por nervoso, amor de tenha Deus. calma. Meus caros, vamos fechar Pode este dizer, Não se senhor enerve. diretor da ação psicológica. Vamos fechar este assunto. Senhor diretor da ação psicológica. Você Está está muito encerrado este nervoso. assunto.